Então, meus irmãos, iniciamos saudando nossos pastores Luiz e Sandra Pedroso, titulares da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, bem assim aos demais pastores Gilson Bétega e Jorge Gonçalves, que são fiéis cooperadores na obra do Senhor. Nossa lição tem como título A Providência Divina, Amorosos Cuidados do Deus Provedor e Cuidador. Seu autor é o pastor Marcos Elias da Silva. Vamos ao ponto número 1. E ele, o autor, inicia citando uma das marcantes características do Criador, citando Jeová Jireh. Isto nos faz lembrar a seguinte cena: a oferta, um carneiro, providenciada pelo próprio Jeová e dada a Abrão em substituição a Isaque, seu filho, após o anjo do Senhor dizer ao obediente Abrão para não sacrificar seu próprio filho. Gênesis capítulo 2, versículo 24. E este evento histórico ficou marcado para sempre como no monte do Senhor se proverá. Isto mesmo. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Cada vez que meditamos na natureza de Deus, no que concerne ao seu amoroso cuidado para conosco, ficamos maravilhados. A ação do Senhor em prol do seu povo sempre visou o bem. Não se exclua como criatura de Deus. Mesmo que você não o siga corretamente, repito, a ação do Senhor em prol do seu povo sempre visou o bem. Quando meditamos na natureza de Deus, no que concerne ao seu amoroso cuidado para conosco, ficamos maravilhados. A ação do Senhor em benefício do seu povo sempre visou o bem. Observem o que disse o apóstolo Paulo em sua carta dirigida aos Romanos, no capítulo 8, verso 28, abro aspas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Fecho aspas. Esta lição está dividida em 3 pontos. O primeiro refere-se ao Deus provedor. Lembra-se que no início Abrão foi até um lugar acompanhado de seu filho Isaque para o sacrificar ao Senhor. Pois é, Deus não permitiu que isto acontecesse. Todos os passos preparatórios feitos por Abrão culminou com a colocação de seu filho sobre o altar e no momento que levantou a sua adaga para imolar seu filho, num ato de total obediência a Deus, esse mesmo Deus não permitiu e bradou a Abraão que não o fizesse. Deus já se contentara com o seu gesto de obediência. Ao lado, num arbusto, estava lá o cordeiro que deveria ser sacrificado, e o foi. Aquele momento apoteótico de vitória da fé, de confiança e substituição de quem deveria ser imolado, ecoou de forma retumbante para as gerações anteriores, para os viventes daqueles dias, como também indicou o que aconteceria nos anos mais tarde com o sacrifício de Jesus. Esse sim, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No limiar de tolerância da fé de Abrão, Deus intervém e aceita o seu gesto de humildade e crença. Que cena bonita! Marcou época na história da humanidade e no propósito de redenção divina ao pecador. Jesus morreu em nosso lugar. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis e obedientes à sua palavra. Como ponto número 2, a história não se encerrou com esse bonito episódio e testemunho de fé de Abraão. Ela continuou.
Até aqui temos falado da atuação do Senhor na vida dos antepassados. Agora vamos conhecer fatos mais recentes sobre o cuidado de Deus dispensado a nós. Vamos ler em Salmos capítulo 40, versículo 17. Abro aspas. Mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Fecho aspas. Também na primeira carta de Pedro, versículo 7, leio: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. É um pleonasmo dizer que Deus cuida de nós. Porém, esta é uma verdade incontestável. Por isso, louvemos ao Senhor por seu amoroso cuidado por todos nós. Já parou para pensar o porquê deste cuidado? Será que merecemos? Não é por méritos pessoais. Então, relacionemos somente duas razões pelas quais Deus cuida de nós. A. Deus é amor. Agora observe o raciocínio lógico. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta expressão está lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Sabe como Deus revela seu amor? Através de seu cuidado para conosco. Por isto, quem ama, cuida. Analisamos outra afirmação. O Senhor nos guarda e nos livra do mal. Está registrado no livro de Salmos, capítulo 34, verso 7 e 8. Abro aspas. Provai e vede que o Senhor é bom. Fecho aspas. Deus faz tanto em nosso favor, e agora espera que façamos também algo que prove que nós reconheçamos esse amor dispensado a nós. B. A segunda razão do porquê Deus cuida de nós, porque pertencemos ao Senhor. Novamente, valhamos-nos do texto bíblico. Destarte, leremos 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas ainda há outro versículo que leio. Está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. Diz assim: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isto significa que somos propriedades do Senhor. E qual foi a moeda de transação para a nossa aquisição? O sangue de Jesus derramado na cruz. O que Deus espera de nós em contrapartida? Que sejamos servos, que obedeçamos e que proclamemos a todos a gloriosa salvação. Vamos para o ponto número 3. Esse terceiro ponto trata do cuidado no servir. Você já se deparou com algumas pessoas que querem nos ajudar e quando começam a trabalhar, de antemão já observamos que a qualidade do seu trabalho não é boa? Vamos buscar entender melhor através da história do bom samaritano, registrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 10, somente os 2 versículos 36 e 37. Isto é, Jesus narrou a história de um sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó e passou perto de um cidadão que tinha caído nas mãos dos salteadores, estava lá todo ferido. E esse sacerdote, ao passar para aquele local, fez um gesto talvez de repugnância, deu volta e foi embora. Passava também pelo mesmo caminho um levita,
Quem eram os levitas? Eram aqueles que ajudavam imediatamente os sacerdotes. Pois, envolvidos com os assuntos religiosos. Aí passa um terceiro, um samaritano. Olhou o cidadão todo quebrado, ensanguentado, desceu da sua cavalgadura, foi lá, limpou, colocou no seu animal, levou até a cidade, pagou adiantadamente ao dono da estalagem para que cuidasse dele. E ainda disse, se você gastar mais alguma coisa, não tem problema, quando eu voltar, eu vou lhe restituir. Aí Jesus pergunta àqueles que tinham lhe provocado a respeito de quem é o próximo para a gente amar. Jesus perguntou assim, qual destes três você, doutor da lei, acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Esta questão que Jesus coloca é no sentido de fazer com que a gente reflita no que faz. E o que nós fazemos deve ser uma imediata consequência daquilo que nós temos dentro de nós, introjetamos, aceitamos e fazemos tudo em favor de alguém. Então, este é o alimento, este é o input, este é o desafio que nós temos. Não podemos continuar do jeito que estamos. O mundo exige de todos nós uma manifestação através desse sentimento nobre que se chama amor. Nós esperamos que você tenha entendido esta lição. Nós esperamos que você tenha praticado e continue de hoje em diante a praticar este exemplo do bom samaritano. Afinal de contas, é a Bíblia que nos mostra isso. É a Bíblia que nos dá esse start para continuarmos na companhia de Jesus, é claro, sob a inspiração do Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe.